Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, entrego esse momento nas Tuas mãos, meu Pai. E cada dia, Senhor, nós venhamos aprender a fazer a Tua vontade, praticar a Tua vontade, Senhor, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos encontrar com o Senhor e morar na eternidade contigo, Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, que é a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, né? Glória a Deus, né? Esse texto, ele nos alerta que nós devemos estar mortos, né? Ele fala mortificai. Nós devemos estar mortos para esse tipo de pecado. Nós devemos nos considerar mortos. Mas eu estou viva. Amém? Você está entendendo, né? Então, Paulo nos exorta que nós devemos ser indiferente a esse tipo de pecado que vem na nossa direção. Amém? Porque você já se entregou para Cristo, eu já me entreguei para Cristo, mas nós não estamos imunes de pecar, e também os pecados, eles não vão se desviar de nós, eles vão sempre vir querer atrás de nós, porque eles sabem que nós somos pessoas especiais. Você é luz, e o pecado, você sabe, e eu sei que é do diabo, né? O pecado, ele sempre vai querer, vai nos derrotar, vai nos levar à derrota, vai nos destruir. Então, antes que venha nos destruir, nós temos que eliminar esses pecados, procurar nos afastar desses pecados, correr desses pecados, né? Porque assim, né, como uma árvore, né, uma árvore boa, dá bons frutos, né? Nós também somos uma árvore de Jesus e nós vamos dar bons frutos. A árvore sempre vai aparecer alguma mosca lá, alguma coisa para colocar um bicho, né, na fruta. Mas se o dono da árvore tiver um remédio para colocar, um antídoto lá para colocar na árvore, os frutos vão nascer bonitos e não vai dar nenhum bicho, né? Então eu também me comparo assim: se eu não procurar me afastar do pecado, se eu não procurar correr do pecado, eu vou ter bicho em mim, que esse bicho são os pecados, né? Os pecados. E como diz a palavra do Senhor aqui, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que nós devemos nos considerar mortos para essas coisas, né? Glória a Deus. Eles devem ser cortados da nossa vida antes que nós venhamos desagradar a Deus, né? Principalmente a Deus, e também nós venhamos ser destruídos. Amém? Devemos tomar uma decisão consciente e diária de remover qualquer coisa que sustente ou alimente esses tais desejos pecaminosos na nossa vida e confiar plenamente no poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas eu sempre fico pensando assim, que como, Senhor, eu vou me afastar do pecado, Senhor, me dê força, né? Me dê força. Aí o que eu faço? Eu oro, eu dobro meu joelho, vou orar, falo com Deus, né? Choro bastante na presença do Senhor e eu fico assim ali vigilante, né? Eu fico pensando assim. E todas as vezes que eu faço isso, né? Me dá aquela vontade de pecar. Dá aquela vontade de pecar, mas como eu estou em oração ali, orando, falando com Deus em espírito, né? Andando para lá e para cá na cozinha, indo no supermercado, ou então lá dentro do meu quarto, eu fico pensando: Senhor, me perdoe, Senhor, me ajuda, não deixa eu pecar, me ajuda, Senhor, me dá força, porque eu sou fraca, eu posso pecar, Senhor, mas eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ser uma boa árvore para o Senhor. Eu quero que o Senhor venha se agradar de mim, Senhor, em nome de Jesus, amém? Porque, amados, o pecado vai sempre vir na nossa direção. E se você não estiver forte, arraizado em Jesus, você vai pecar. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 4. 1, 2, 3, 4, tá bom? Vamos lá, capítulo 11 de 2 Samuel, que fala
sobre um homem que pecou. Amém? Glória a Deus. 11 diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que o rei sai para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e esta era mulher muito formosa à vista. Amém? Glória a Deus. Continuando. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Amém? Glória a Deus. Davi, ele se atolou no pecado. Um homem segundo o coração de Deus. Aí você pode dizer para mim: pastora Arnete, todo mundo vai pecar, todo mundo não resiste ao pecado. Eu quero dizer para você que resiste sim. Se você estiver arraigado com os pensamentos ocupados em Jesus, ligado na videira, você não vai pecar. O que aconteceu com Davi aqui é que, em vez dele ir para a guerra, que ele era um soldado de guerra, ele ficou em casa, entendeu? Então, às vezes, nós pecamos porque, às vezes, você, em vez de ir adorar Jesus e fazer algo para Jesus, você fica em casa. E Davi, ele, em vez de ir para a guerra, ele ficou em casa. E quando ele viu aquela mulher bonita, tomando banho ali, se lavando, ele ficou doido, né? E já mandou um mensageiro atrás lá, levar e buscar a mulher, porque ele era rei, né? Ele podia fazer qualquer coisa. E Davi, ele se deixou se levar por aquele momento, né? Que viu aquela mulher linda, maravilhosa, e não pensou nas consequências do que aconteceria com ele. Deus perdoou Davi, mas aquelas pessoas que leem a Bíblia Sagrada sabem que teve uma consequência terrível na sua família. Amém? Você pode até dizer assim: será que ele poderia ter resistido? Poderia. Eu vou te dar um exemplo aqui rapidinho, que você pode depois ir lá para Gênesis, capítulo 37. Fala sobre José. Você já ouviu falar de José? José, a mulher lá de Faraó, queria deitar com ele, queria se prostituir com José. Sabe o que José fez? Correu. Ele correu. Então, por que eu tenho Deus, eu confio em Deus, você confia em Deus? No caso de Davi, eu estou fazendo uma comparação aqui de Davi e José, para você depois não dizer assim: mas todos pecam. Você peca quando quer. Você peca quando o seu coração está longe do Senhor. Quando o seu coração não está fazendo a vontade do Senhor, está ali predominando a sua vontade, aí sim você vai pecar. José correu do pecado da mulher. Davi não, Davi mandou buscar a mulher, um rei. E José, ele era um mordomo da casa, ele não tinha autoridade ali nenhuma em comparação ao rei, né? Então, para você ver, quando você está arraigado na presença do Senhor, né? E quando o Espírito Santo de Deus está em você, por uma questão de segundo,
a sua carne vai militar contra o espírito, e se você não tiver forte, a sua carne vai prevalecer. Você não vai pensar em Jesus. Amém? Aqui na explicação diz assim, o que aconteceu com Davi? Por que ele era um homem de guerra, um homem segundo o coração de Deus, e pecou, deitou com a mulher, mandou matar o marido da mulher, né, para ficar com ela. Olha a monstruosidade do pecado de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Aqui Paulo fala que nós devemos mortificar os nossos membros. Aí a primeira palavra que ele fala é a prostituição, né? A prostituição é uma coisa assim muito difícil de você governar. Sempre ela lhe governa. Sempre ela quer lhe governar, a prostituição. Ela fala mais alto, ela te dá mais força, né? A prostituição. Mas quando você, preste atenção, está arraigado na palavra, na presença do Senhor, quando você está temendo a Deus, ali na presença de Deus, não importa, pode vir 10 mulheres, 20 mulheres, 30 mulheres, a mulher mais bonita da face da terra, você se mantém fiel. Eu estou falando isso porque aqui está falando de prostituição. E eu peguei Davi para mostrar para você que quando nós não estamos arraigados na presença do Senhor, nós fazemos o que Davi fez. Amém? Aí o que aconteceu com Davi? Abandonou o seu desígnio, né? Que ele era rei, ele era para estar na guerra, né? E ficou em Jerusalém. Ele ficou longe da guerra. Ele ficou longe, vamos supor assim, da presença de Deus. E quando você está longe da presença de Deus, os seus inimigos vêm e te atacam. Ele te ataca no teu ponto mais fraco. E no caso aqui de Davi, o ponto mais fraco dele aqui era a prostituição, né? E o segundo, só se preocupou com seus próprios desejos. O desejo dele foi mais forte do que o amor por Deus. Quando o amor de Deus não está prevalecendo na nossa vida, na tua vida, você vai fazer sempre coisa errada que desagrada a Deus. Amém? Quando veio a tentação, ele alimentou em vez de fugir. Totalmente diferente de José. José fugiu, correu. Sabe por quê? Porque ele queria que o sonho dele se tornasse realidade. Se ele fizesse qualquer coisa que desagradasse o coração do Senhor, seria eliminado. Amém? Terceiro, pecou deliberadamente, ele não ficou com medo de nada, né? Não ficou com medo de nada. Você lendo ali a Bíblia, que é sagrada, você vai ver o que ele fez, né? Tentou ocultar o seu pecado, enganando os outros, né? Glória a Deus. Ele cometeu um assassinato para continuar com o pecado. Ele poderia ter parado? Poderia. Poderia ter deitado com ela ali, pronto, e acabou. Mas ele continuou. Continuou se encontrando com ela até ela engravidar, né? Porque quando você entra no pecado, quando você se lança no pecado, como você visse ali um pudim gostoso, e você come e você não tem mais vontade de parar, como fala aqui sobre a glutonaria, que é outra coisa. Então ele poderia ter parado? Poderia. No caso de José, ele fugiu. Mas Davi não. Davi, ele se atolou no pecado. Não estava se importando com ninguém. Cometeu até um assassinato. Amém? Glória a Deus, né? Mas no final, né, o pecado de Davi foi revelado e ele foi castigado. Castigado. As pessoas falam assim, Deus não castiga ninguém. Deus castiga sim. Deus castiga, não por uma forma assim de querer maltratar, não. Deus castiga para que ele venha reconhecer o pecado e que ele venha dizer, Senhor, só o Senhor é Deus na minha vida. Me perdoa? Perdoa. Deus, ele te perdoa, como ele perdoou Davi. Davi se entregou para Jesus depois de tudo isso que ele cometeu, né? De tudo isso que ele fez.
ele não mortificou os seus membros, ele desejou, e esse desejo se tornou realidade na vida de Davi, como pode se tornar na minha vida, na tua, se nós não estivermos alicerçados na presença, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Porque todo dia, amado, todo dia, toda hora, todo minuto, nós somos tentados a pecar. Não é fácil servir Cristo, né? Você olha para uma pessoa assim, você pensa que ela não tem pecado nenhum, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Quem olhava para Davi jamais imaginava que Davi estava cometendo um adultério com a Batseba, né? E muito menos ter mandado matar o marido dela, né? Ninguém. Por quê? Porque o mundanismo, ele não está no nosso exterior. O mundanismo está no nosso interior, né? E esse mundanismo, ele se revela na nossa vida através do pecado, né? Porque o mundanismo, o pecado, o desejo, ele começa no coração. Ele começa no coração, né? Ele começa no coração, sobe para a mente, aí ele executa. Amém? Por isso que a palavra do Senhor diz: de tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, né? Porque deles procedem a saída da vida. Amém? Glória a Deus. No nosso coração é a sede dos nossos desejos, né? Você sabia disso? É a sede do nosso desejo. Então, o nosso coração, ele tem que estar guardado. Porque se ele não estiver guardado, entra a cobiça, entra o desejo, entra a vontade de ter bens materiais. Você é uma pessoa ansiosa, você nunca está satisfeito com nada, né? Você quer ser importante, você quer ser popular, você quer ser amigo de pessoas que têm posições grandes, né? Você se torna uma pessoa orgulhosa, curvando-se para o mundo materialista. Amém, amados? Hoje eu vou falar sobre isso para você e para mim. Nós devemos estar atento às tentações, para que nós não venhamos cometer as tais. Amém? Glória a Deus. Que nós venhamos, em nome de Jesus, sempre estar alerto às estratégias de Satanás, porque Satanás ele vai lutar até o fim para que nós venhamos sair da presença do Senhor e fazer a vontade dele. Amém? Mas está repreendido em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, Pai nosso, a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.